Nós estamos de volta. Você está no programa Alma Querida. E eu queria registrar aqui, com alegria e gratidão, o e-mail que vem da... Como nós temos o propósito de não falarmos os nomes, mas só queria dizer que a nossa ouvinte da cidade de Albacete, na Espanha, vamos falar o nome dela, Elídia ou Eupídia, ficou confuso aqui no e-mail, viu, querida? Porque foi ela que escreveu para esse bloco aqui, né? Realmente suas interpretações sobre os problemas que todos enfrentamos e muitas vezes só necessitamos de uma palavra certa, na hora certa, como as suas são bênçãos de Deus. Obrigado por fazer nossas vidas menos complicadas. Um saludo da Espanha para o Senhor. Saluton para você. Mi salutas vin e desiras alvi mucha felicia. Muitas felicidades para você. Misturar Esperanto com espanhol não é fácil, não é, Elídia? Que Deus te abençoe. Depois ela diz, o senhor não sabe como esse programa é importante para muita gente. Que este programa esteja sempre no ar. Adorei o tema e o enfoque espiritualista das doenças. A carta lida foi muito interessante e quantas verdades necessitamos ouvir. Um saludo da Espanha a todos. Olha, eu não sei a qual programa ela está se referindo, mas quem quiser saber, entra no ar, que esses programas ficarão no offline e vocês poderão, é só entrar nos sites da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, da Fundação Espírita André Luiz e que vocês tenham acesso aos programas. Cleusa, Doutor Adão sempre nos ajudando a ter sabedoria, Teodoro, Doutor Adão, fique com Deus. Obrigado, Cleusa. Muito obrigado pela sua participação. Agora, esse e-mail vem de Portugal. Assiste via internet pela emissora e não quer que divulgue o nome. Poderia, por favor, doutor Adão, explicar o porquê da diferença dos espíritas em relação aos outros irmãos? Os espíritas compreendem facilmente a existência dos espíritos e aceitam a doutrina, quando uma grande maioria o rejeita. O que se deve a esta diferença em termos espirituais, a nível da compreensão e aceitação? Meu querido amigo ou amiga de Portugal, o que acontece é o seguinte, todos nós estamos num processo de evolução. Agora, é muito importante que nós, num determinado momento, não aceitemos o plano espiritual e que estejamos totalmente focados no plano material. Então isso vai nos fazer o quê? Vai nos fazer trabalhar, vai nos fazer ambiciosos, vai nos fazer correr atrás das coisas materiais. Isso faz com que nós desenvolvamos de certas habilidades. Da mesma maneira que uma criança, quando ela nasce, ela está numa família, a família dela é só aquela família. Então ela fala os meus irmãos, meu pai, minha mãe, minha casa, meu brinquedo, tal, etc. Depois ela cresce, a humanidade também se desenvolve, nós também nos desenvolvemos. Depois ela sai do núcleo familiar, vai para a escolinha e começa a estabelecer outro grupo de relacionamentos. Aí ela sai do grupo familiar, né, do GF, e monta uma DG, uma dinâmica de grupo. Depois, nesse grupo, ela seleciona uma pessoa. Então fica numa dinâmica A2. Via de regra, quando faz isso, exclui o resto do grupo. É um namorado ou uma namorada, um parceiro de afeto. E depois, se faz uma união, no caso um casamento, o que vai acontecer? Aparecem os filhos. Então o amor tem que transcender. E de repente aparecem problemas. Aparecem problemas, a pessoa já está mais adulta e ela vai correr atrás de solucionar problemas. Em razão do quê? Em razão do amor que dedica àquele outro ser que chegou. E muitas vezes esse ser que chega, ele traz problemas que são desafios e oportunidades de solução de outros desafios. Então, o que acontece? Muitas vezes um filho ou uma filha faz com que você comece a procurar ajuda daqui, ajuda dali. Alguém diz para você assim, procure um centro espírita. Olha, isso aí está com cara de que tem alguma interferência espiritual. Então você vai procurar um centro espírita. E quando você procura o centro espírita, você descobre que você tem dificuldades também de ir até lá. Mas você vai por quê? Esponse própria, como dizem os advogados, de moto próprio, de vontade própria, voluntariamente? Não. Você vai porque está sendo forçado. Forçado pelo desafio que o outro está passando e pelo amor que você tem.
Aí você vai, chega no centro espírita, você ouve coisas que você não estava habituado a ouvir. Então você descobre a reencarnação, descobre o livro dos espíritos, descobre a sua sensibilidade mediúnica e você começa a lutar e você recebe uma explicação. Olha, as dificuldades que você tem para chegar até aqui são derivadas das influências que querem manter você dominadas. Nós já falamos no outro programa, como se fossem os manipuladores de fantoche, que ficou aquela cruzetinha, e um monte de barbantinhos, para você fazer o que eles querem. No mundo você só tem duas alternativas. Na realidade você não tem duas, você só tem uma. Jesus diz assim, não podeis servir a Deus e ao mundo. Você não pode servir ao plano espiritual superior e ao plano espiritual inferior. Você tem que servir a Deus. Ah, mas você vai servir o plano inferior, você se deixa levar pelos barbantinhos que faz de você fantoche. Se você permite isto, o que vai acontecer é que você colhe sofrimento. Porque aquilo que você semeia, você tem que colher. Se semeia na carne, ou seja, se serve ao mundo, vai colher corrupção, diz o Paulo de Tarso. Se semeia no Espírito, ou seja, se serve a Deus, vai colher para a vida eterna, como diz o próprio Paulo. Ou senão, como diz Jesus, se você semeia joio, o joio vai para o fogo. Se você semeia trigo, o trigo, que é a coisa boa, vai para o Espírito, você vai colher para a vida eterna. Olha, vai para o celeiro, como disse Jesus, e o joio vai para o fogo. Então nós estamos sempre nesse processo de seleção. E os problemas muitas vezes nos ajudam eles nos impulsionam a procurarmos uma solução e na solução nós encontramos o caminho espiritual. E quando encontramos o caminho espiritual, nós nos deslumbramos muitas vezes e começamos a fazer uma pregação até para poste às vezes, né? Tão entusiasmado que ficamos, que delícia, a vida é eterna, eu não vou para o inferno. Ainda que eu venha a sofrer, eu terei muitas encarnações, eu terei a oportunidade de me ressarcir. Como é importante perdoar 70 vezes 7, agora eu sei por quê. É porque se eu não perdoar, eu vou ter esse irmão, a quem eu estou com esse problema, ele vai ser meu irmão, ele também é filho de Deus. Ninguém está destituído da bênção da divindade na sua vida. Deus nos carrega para lá e para cá, como nós gostamos de dizer, como se fôssemos bichinhos de estimação numa almofadinha de veludo. E aí então, meu querido, você começa a entender a existência dos espíritos. Aí você começa a estudar a doutrina espírita. Você vai ler no livro dos Espíritos. Aí você descobre que lá tem uma pergunta em que Kardec diz assim, os espíritos interferem em nossas vidas? E a resposta é, muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Via de regra, são eles que vos dirigem. Essa pergunta, ela traz muita ambiguidade para muitos espíritas. E nós ficamos tristes quando nós constatamos que muitos espíritas ficam assim, nossa, então os espíritos interferem em nossas vidas e são eles que nos dirigem? Então a nossa vida, nós não temos liberdade, só vai acontecer coisa ruim? Nós estamos sujeitos às coisas ruins? Sim, isso é verdade, mas é só parte da verdade. Via de regra, são eles que vos dirigem. Os espíritos interferem em vossas vidas, sim, mas não apenas espíritos inferiores. Os espíritos superiores também interferem em nossas vidas. E o mais interessante é que são muitos os espíritos que interferem em nossas vidas. Esses que são os inferiores, nós chamamos da galera da cruzeta. São os irmãozinhos que querem nos obrigar a fazer coisas que nós fazíamos no passado e que consulta, que diz respeito, que agrada aos interesses deles. Porque se você está aqui no plano material e você desencarna sem mudar os seus apetites materiais, do lado de lá você vai continuar ligado ao plano material. Só que você, por exemplo, não vai ter boca, nem perna, nem mão para ir à tabacaria para comprar cigarro. Então você vai se encostar em alguém que gosta de fumar. Na realidade você nem consegue fazer isso, porque quem gosta de fumar já tem os seus donos. Você vai encostar em alguém que está se preparando e vai ajudar alguém a aprender a fumar. Então você cria um viciado do lado de cá e vai sofrer as consequências junto com ele. Um dia você vai estar reencarnado como asmático, como tuberculoso infantil e com uma deficiência respiratória, mas você também, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, você também, pelo fato de ir para o ventre de uma mulher, você já com esse estado
né, de deficiência que você cria, aquilo que semeardes tu mesmo havereis de colher, você vai causar na sua mãe um certo problema. Se ela for fumante, o médico vai dizer assim, olha, a senhora vai ter que parar de fumar, senão esse bebê não vai conseguir sobreviver. E aí o que acontece? Você, sem querer, já fez a sua mãe parar de fumar. E aí a sua mãe começa a ter uma série de problemas e alguém vai dizer para ela assim, a dona Maricota, a vizinha, olha, dá um pulo no centro espírita, leva essa criança no centro espírita que tá com algum problema aí. Aí você vai, você começa, você descobre a espiritualidade. E você vai dizer, mas quem foi que interferiu na minha vida? Só os espíritos inferiores? Aquele espírito que está reencarnando, os inimigos daquele espírito que está reencarnando e mais os amigos seus e dele. Os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que somos capazes de imaginar. Mas, via de regra, são eles que nos dirigem, os espíritos superiores também. Todos nós temos, da mesma maneira que temos a galera da cruzeta, nós temos, poderíamos dizer assim, né, a galera das mãos postas, né? São os espíritos superiores que estão fazendo assim, Senhor, permita que ele faça uma prece, ou que ela faça uma prece, para que nós possamos interferir na vida dele ou dela. Porque os espíritos superiores não interferem sem a nossa aquiescência, sem a nossa sintonia. Eles só interferem a nosso pedido. Jesus, quando diz assim, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, orai e vigiai sem cessar, para não cairdes em tentação. Porque se nós negligenciarmos a nossa sintonia com o plano espiritual superior, nós caímos imediatamente nos barbantinhos da galera da cruzeta, entendeu? Da turminha que fica manipulando para que você faça isso ou aquilo. Aí as pessoas pensam que estão fazendo por vontade própria. Vamos aproveitar a vida, vamos para a balada, vamos beber, vamos comer, vamos beber, né? Vamos fazer isto e aquilo, vamos deitar e rolar, como diz a turma. Vamos ficar numa boa, né? Vamos fazer uma viagem. E não sabe que estão semeando. A própria atitude mental já é uma semente. Você, queira ou não, é uma semente no universo. E à medida que você caminha, a sua maneira de caminhar, a sua maneira de ser, a sua expressão facial, a sua maneira de falar, o seu rosto, tudo em você é semente. E você é uma semente que se coloca no universo. E como a lei diz, aquilo que você semeia, você tem que colher. Então você está sempre se colhendo no universo. Não há uma forma de você fraudar a lei. Tá? Quer queira, quer não queira, você está na cibernética social, o estudo de que a vida se dirige, ou qualquer sistema em 14 subsistemas, tem um deles que é o pedagógico. O pedagógico diz, você não é capaz de passar pelo mundo sem se mostrar. E quando você se mostra, alguém aprende com você. Um dos princípios da semântica geral, o primeiro, né, o básico, né? É impossível não se comunicar. Ah, mas eu não quero falar nada com ninguém, eu fico no meu canto. Isso já é comunicação. Você está dizendo, olha, é bom viver isolado. Você está semeando isolamento. E se você semeia, você vai colher isto. E um dia você vai estar assim, pelo amor de Deus, alguém fale comigo. Nós temos um e-mail aqui, talvez dê tempo de abordar esse tema, exatamente dizendo isso. Por que é que as pessoas se afastam? Por que é que eu estou tão sozinha? É de uma senhora. Por que é que eu estou tão sozinha na vida? É porque, via de regra, nós semeamos esta solidão. Então, dizíamos, é impossível não se comunicar e é impossível passar pela vida sem ser professor. Você está semeando uma instrução e o mundo está aprendendo com você. E é impossível passar pela vida sem ser aluno. Você, quer queira, quer não queira, você aproveita tudo que está acontecendo à sua volta. Você está sendo impregnado pelo mundo. Então você também está aprendendo. Não há como caminhar na vida sem sofrer isto que está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos interferem em nossas vidas? Vamos repetir. Resposta. Muito mais do que sois capazes de imaginar. Via de regra, são eles que vos dirigem. Então, qual é a alternativa que nós temos? Via de regra, são eles que vos dirigem.
Como é que nós podemos nos dirigir? Você pode se furtar à direção dos espíritos? Não. A resposta categórica é não. Você pode escolher que direção você quer, tá? E você precisa estar sempre plugado no plano espiritual superior. Como disse Jesus, não podeis servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou ao mundo. Então escolha servir a Deus. Se você escolhe servir a Deus, você vai ter que fazer como Paulo de Tarso. Senhor, que queres que eu faça? E vai fazer tudo para fazer o que Deus quer. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.